Bom dia, bom dia, bom dia. Patrícia Valuta, psicóloga. Estamos aqui na Voz da Mulher, dentro do Farol de Limeira, do seu Roberto. Bem-vinda a todas as mulheres, os homens, as pessoas que assistem o Farol diariamente. Cada dia a gente tem um convidado, né? Hoje é quarta-feira, hoje é o nosso dia da Voz da Mulher. E hoje, gente, nada mais importante do que a gente falar do nosso mês. Entramos no Outubro Rosa, que é o mês de prevenção ao câncer de mama, tá? Então, hoje eu vou bater um papo com vocês, vou estar aqui contando um pouquinho algumas histórias de pessoas que passaram, enfim, de como lidar com os aspectos emocionais do câncer, tá? Tem bastante gente aí que trabalha, eu que trabalho com mulher, outras pessoas, a gente tem sim falado da prevenção, mas hoje eu quero me ater aos aspectos emocionais, de como lidar com essa notícia, de como passar, que graças a Deus o câncer de mama é um dos que tem uma grande incidência de cura, se descoberto precocemente, tá? Mas antes de começar a falar aqui em números, em emoções, eu queria fazer eu chamo de momento da gratidão, né? Pensando aí no câncer de mama, eu tenho muito a agradecer por conta da minha ancestralidade e da força das mulheres da minha família. A minha avó morreu muito cedo com câncer de útero, mas as minhas tias, eu já tive 2 tias com câncer de mama que venceram, uma prima que quase venceu, mas lutou muito e era uma pessoa muito guerreira, e minha mãe, que terminou esse processo há 2 anos. Então, muita gratidão por toda a força que a nossa família tem, as nossas mulheres têm, por querer viver, né? Eu falo que quando a gente passa por uma doença dessa, está perto da gente, a gente tem que agradecer a Deus toda a força que Ele nos dá, porque é um dia após o outro. O processo de cura, ele acontece para cada pessoa de uma maneira, né? Por isso que eu até resolvi contar um pouco desses aspectos emocionais, porque eu vivenciei de várias pessoas. Então, eu queria muito agradecer. Então, minha tia Hélia, a minha tia Rosa, que já se foi, a minha mãe, enfim, a minha prima Eliane, que passaram por tudo isso aí. E hoje também estou com uma amiga muito querida que acabou de receber o diagnóstico, mas nós sabemos que vai dar certo, né, amiga? Não vou citar o nome dela aqui. E vamos lá, então, gente, vamos começar o programa. Então, eu trouxe para vocês primeiro alguns números, né, para a gente entender como é que está essa história do câncer de mama aqui na nossa região, enfim, no nosso estado, até pensando, né, levando em consideração a pandemia. Então, 31 mil pacientes com câncer iniciam tratamento em mutirões em 2023. Pensando, gente, que isso aqui é de julho, então só em 6 meses no nosso estado, nós já tivemos aí 31 mil pacientes diagnosticadas, né? E segundo o INCA, a estimativa é de 704 mil casos de câncer até 2025, tá? Deixa eu só pontuar para vocês. Eu estava estudando em relação a 2020 e 21, que foram os anos pós-pandêmicos, né? Então, o quanto esse número aumentou de morte por câncer de mama. Porque as mulheres, lembra, a gente não estava saindo de casa para fazer diagnóstico. Tanto que agora, né, depois disso, 21, 22, 23, a gente tem mutirão, muito mais, um número maior de mutirão dos caminhões para esse diagnóstico precoce, tá? Porque na pandemia as pessoas ficavam com medo de sair e aí não se dava para diagnosticar nada, ninguém ia fazer, né, exame de imagem, enfim. Então a pandemia deu uma gravada nisso aí, gente. Vou falar aqui rapidamente de alguns fatores de risco e prevenção de câncer de mama e de qualquer tipo de câncer, que isso é uma parte médica, mas acho que é legal a gente saber. E depois vou entrar na parte emocional. Então assim, fatores de risco. Agentes infecciosos, infecção por alguns tipos de vírus, como hepatite B, C, herpes vírus tipo 2, papilomas humano, HIV, elevam o risco para câncer. Uma alimentação não muito saudável também, né? Tem várias coisas associadas ao câncer de colo, ao câncer de reto, de próstata e de mama. O consumo de álcool, tabagismo, radiação solar, sedentarismo, tudo aquilo que a gente já está cansado de saber, né, gente? Que como todas as doenças, com o câncer não é diferente. A gente se cuidar, o autocuidado com o próprio corpo, se alimentar bem, não tomar tanto sol, se exercitar, previne doenças. Com o câncer de mama não é diferente, tá? Eu venho citando aqui, gente, para falar um pouquinho das questões emocionais, Elizabeth
Kubler-Ross. Quem é psicólogo ou não gosta desse assunto de luto vai conhecer. Ela tem um livro publicado de quando eu estudava já tinha alguns anos, enfim, 69, que ela fala sobre a morte e o morrer. E quando a gente fala de uma doença tem gente que não cita o nome dessa doença, né? Culturalmente é muito engraçado. Eu passei pelo col, fiquei quase um ano indo lá com a minha mãe e as pessoas não citam o nome da doença câncer. Olha, eu tenho câncer de mama. Olha, eu tenho câncer de útero. O medo já é pragmático, né? É muito engraçado. E aí ela traz 5 fases dessa doença. Ela fala do morrer, mas a gente usa para várias coisas da psicologia. Ela fala da negação. Então, quando você recebe um diagnóstico, o que você faz? Como é que você lida com isso? A primeira coisa é pensar, não, esse exame está errado. Eu preciso refazer, eu preciso de um outro médico, eu quero uma segunda opinião. Eu não posso estar passando por isso. Deus não pode estar fazendo isso comigo, né? Eu falo que é a fase que a gente questiona Deus. Depois, você pode até ter tido a sua segunda opinião, ter refletido e entendido que sim, você tem câncer de mama. Aí vem a segunda fase, que é a raiva. É a briga interna de você com você mesmo, é a raiva de pensar que por que comigo, por que Deus fez isso comigo, como eu vou lidar com isso, como eu posso deixar meus familiares, minha vida, porque a gente associa sim qualquer tipo de câncer à morte. Então a gente entra, não digo em desespero, mas a gente não sabe como lidar com esse monte de sentimento, porque é angústia, é medo, ao mesmo tempo depressão, porque você quer chorar e não consegue. E aí a gente vem falar um pouquinho também, eu brinco que é uma fase que a gente quer negociar com Deus. Eu aprendi como barganha. Negociação, né? Hoje a literatura traz, mas é bem isso, a gente coloca as paredes, olha Deus, se eu sarar, eu vou melhorar nisso, eu juro que eu nunca mais vou fazer isso, então eu brinco que para algumas pessoas, quando eles passam pelo câncer, elas evoluem emocionalmente enquanto pessoas, porque elas fazem acordo com Deus, essa é a fase da negociação, né? Então ela quer dar alguma coisa para conseguir ganhar essa cura, né? Lembrando que a cura, né, gente, assim, pensando nos aspectos emocionais, depende de vários fatores, né? Não só da força interna dela, mas, por exemplo, do apoio de um companheiro, se ela tiver um companheiro ou uma companheira, do apoio dos familiares, de como é feito esse tratamento, de como essa equipe trata esse paciente, que, assim, particularmente, eles são muito amáveis aqui em Limeira, porque eu vivenciei, muito educados, recebem muito bem, então eles são muito acolhidos. Então vai depender de tudo isso. Daí a quarta fase, né, a quarta coisa que ela coloca aqui é a depressão, porque aí já se passaram alguns meses, você já aceitou, você já engoliu tua raiva, ou, como eu falo, se não engoliu, vomitou em alguém, mas melhor que ela saia. Então, sempre quem está perto, é até uma dica, quem for familiar, não ache que é com você o problema, porque a pessoa está com raiva do que está acontecendo com ela, e ela vai descontar essa raiva, na fase da raiva, com quem estiver próximo dela. Sinto dizer, se você é o principal cuidador, isso pode acontecer, faz parte da doença, tá, gente? E aí ela começa a se fechar em copas, né? Assim, na fase depressiva, começa a chorar muito, a pensar o que seria a morte no real, né? Porque a gente sabe o lado de cá, o lado de lá a gente imagina como é, ou fica tentando descobrir através de religiões, né? E aí vem aquela depressão, aquele não quero comer, que se junta com a questão biológica do enjoo que os pacientes sentem, né, pela medicação, seja na medicação via internação, seja na medicação via quimioterapia, enfim. Aí vem o não comer, vem um excesso de sono, né, até por uma fraqueza do corpo. E aí que a família que está do lado, falando dos aspectos emocionais, o que acontece? A gente começa a ficar preocupado, porque a gente fala, meu Deus, a pessoa está se entregando, como nós vamos lidar com isso, né? E, ao mesmo tempo, lembra, o familiar que levou aquele monte de xingo, ele tem lá a raiva dele guardada, porque ele entende a doença do outro, mas ele também tem o medo da morte, né, dessa pessoa que está doente. Então, eu brinco que tem um certo jogo de cintura aí. A família também precisaria de um acompanhamento psicológico, né? E trabalhar o paciente durante esse processo é bem complexo, porque às vezes ele quer ser curado, mas às vezes o incômodo dos sintomas são tão grandes, traz uma transformação e uma comoção tão grande na rotina desta pessoa e da família, que ela resolve se entregar, né? E aí que a gente entra e fala, não, você tem que lutar até o fim. E uma das coisas que eu não sei se vocês sabem, como eu também fui psicólogo hospitalar, vocês sabiam que o paciente ele tem direito
a dizer não para fazer os tratamentos, se cuidar? É isso sim. Se ele chegar lá, ele é diagnosticado, a hora que ele chega no call aqui, por exemplo, em Limeira, o médico pergunta para a pessoa, você quer se tratar? Nós temos essas possibilidades. Mas você quer entrar nesse processo? Então ela tem a opção de dizer não. E aí, gente, imagina você com um primo, um tio, um pai, e ele falar, não quero me cuidar, não quero morrer de quimioterapia, eu já ouvi muito isso. Me deixa terminar minha vida aqui em paz. É difícil, mas a gente tem que respeitar esse momento do paciente, tá? Então ele tem sim esse direito. Se ele for lúcido, consciente, lógico, né, tiver idade para lidar com isso, ele pode aceitar ou não. E é uma das coisas que poucas pessoas sabem, né? E aí lá a última coisa que a gente vai falar é a aceitação em si. Como é a aceitação em si? Quando ela começa a entender que realmente ela tem que comer aquela comida que ela consegue, não a comida que ela deseja, porque às vezes assim, o desejo vem da cabeça, né? Eles têm enjoos, então ele deseja comer alguma coisa, mas ao mesmo tempo o corpo está debilitado, então ele não consegue. E aí vem a aceitação, não adianta eu querer comer um lanche que eu vou morrer de tanto passar mal, eu tenho que comer essa sopa. E aí vem a negação também das comidas, das limitações, né? O quanto eu preciso do outro para cuidar de mim. O câncer traz muito isso, né? As pessoas, às vezes, se apegam muito à doença, mas no fundo, acho que o maior medo é eu vou ser cuidado, eu vou estar nas mãos de alguém. Como é estar nas mãos de alguém? Né? A gente sempre quer cuidar, ninguém quer ser cuidado. E nesse tipo de doença você precisa ser cuidado sim, e com muito carinho. E o que eu queria dizer para vocês, mulheres que já passaram por isso, quero dar parabéns, que acreditaram, que lutaram, que sabem de tudo que eu estou falando, né, na prática, e para quem está passando. Eu costumo dizer que o meu trabalho com mulheres hoje é um propósito de vida. E eu falo muito dessa força interior da mulher. Então, você precisa acreditar nessa força e dar o seu melhor nesse momento. Porque, sim, eu vi várias pessoas, tanto na época que eu trabalhava na Santa Casa, quanto nessas questões familiares, assim, debilitadíssimas, chegaram a pesar 38 quilos, pele e osso, né? E voltarem a ter uma vida normal, gente. Normal, entre aspas, né? Se não tiver nenhuma sequela. Mas, assim, perto do que o câncer causa, né? Sequela básica. Uma outra coisa que eu não sei se é uma questão médica, mas que acho que é legal comentar, um dos poucos sintomas que ficam, que a mulher tem que tomar muito cuidado, gente, são quando ela retira os linfonodos do braço. Tem casos que não são necessários, tem casos que são. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, porque eu não sou médica, não tenho como avaliar isso. Mas só o que eu peço para quem já retirou. Tome cuidado com esse braço ele não pode ser dado injeção, ele não pode fazer muita força, não pode levantar peso, não pode... Enfim, ele tem uma limitação, porque o que acontece? Como isso foi retirado, não tem circulação de sangue nesse braço. Então, se esse braço começa a inchar, que eu já vi também alguns casos de pessoas que não obedeceram, ele vai ficando enorme e ele não volta mais. Não tem como fazer esse braço ficar igual ao outro, tá? Então, se atentem quando o médico falar isso para vocês, porque isso é muito importante. Mas acho que é uma das únicas que eu vivenciei até hoje, que eu vi próximo a mim, sequelas do câncer de mama. O resto, gente, vida normal. E tem até hoje, né, já tem alguns anos, a colocação da prótese. Então, para quem tem uma vida sexual ativa, quem tem uma autoestima fala, ai, não gostei, tá faltando um pedaço, né? Que tem aquela história de quadrante, tira um quadrante, tira 2 quadrantes, tira... Por exemplo, quem tira 3 quadrantes, gente, imagina, sobrou 1/4 do seio. Então dá para ver na roupa, né? Então incomoda. Então também, hoje isso já existe pelo SUS, eu não sei como é que tá a fila, como está funcionando, mas eu sei que existe. E particular também, para quem tem condição, você pode ser feita essa colocação das mamas, né? Então também dá para ter até o corpo normal depois da cirurgia. O que vão ficar são alguns cortes, né, gente? Que isso não tem como. Fazer cirurgia sem cortar, com câncer, não dá. Até porque eles abrem, né, pensando que hoje a gente tem muito cirurgia. Você vai falar assim, mas tem tanta cirurgia que é feita a laser, não, como é que fala? Por vídeo. Por que ela não é feita por vídeo, gente? Porque geralmente quando é um câncer, eles querem ver a área de abrangência, tá? Não sei se hoje é feita por vídeo, mas até
2 anos atrás, geralmente é por corte, porque eles querem observar toda a área de abrangência para tirar o máximo de células ruins, vamos colocar assim, afetadas pelo câncer, que eles conseguirem, né, para a pessoa não progredir aí na doença. Gente, e pensando agora assim nessas 5 fases, né, como cada pessoa passa por ela de uma maneira diferente, né? Eu já vi pessoas que ficam, às vezes eu brinco que demora para cair a ficha e passa super bem. E também já vi pessoas que se entregam até o final, mas também sobrevivem, né? E aí o quanto também essas famílias têm que se estruturar para lidar com isso. Porque às vezes pode ser, no mínimo 3 meses, sei lá, nunca vi nada menos que isso. Mas começa com 3 meses, geralmente até 1 ano e meio pós-câncer, se ela ficar bem, ela ainda está sendo cuidada, né? Como é feito esse tratamento pós aí, só para vocês entenderem. É claro que cada caso é único, não vou eu de novo querer dar uma de médica, mas assim, eles vão passando por mês, só para vocês entenderem. Então, você vem para consulta toda semana, no começo, depois todo mês, depois cada 2 meses, cada 3 meses, até chegar a 6, 1 ano, enfim. A equipe médica, né, da oncologia daqui de Limeira tem todo esse cuidado, independente do tipo de câncer, tá, gente? Então, a família tem um respaldo, que a gente se sente mais seguro, né? E o paciente também, tá? E é até engraçado, quando a gente percebe, eles voltam lá já curados, né? Eu vi vários lá, a ligação que eles criam com a equipe. Então, eles vêm, eles querem dar beijo, eles querem abraçar. É por isso que eu falo que, nessa hora, né, ter carinho, ter atenção é uma coisa muito importante, né? E a equipe de lá, apesar de ser grande, né, ela também é um centro grande, eles conseguem fazer isso dentro da limitação deles também, né, gente? Porque é um centro de oncologia regional. Estou falando da Santa Casa porque ele atende SUS. A gente tem outros 2 aqui. Temos na humanitária não temos na medical e na medical eu sei que tem, que não se chama mais medical, eu esqueci o nome aqui, gente, Help Vida, essa eu sei que tem, mas essas eu não posso dizer porque eu não conheço. E ali, por que eu gosto de falar do COL? Porque é isso, eles atendem pessoas de convênios e pessoas do SUS, e o tratamento é o mesmo, o amor é o mesmo, a paciência, a tolerância é a mesma, tá? E isso nessa fase é muito importante. Uma das coisas que eu acabei não citando aqui quando eu falei dos possíveis fatores de risco, um deles é a genética, né? Eu brinco que eu sou a prova viva disso, né? São 3 irmãs e uma prima, de um lado só, com o câncer de mama. Gente, só que é o que eu falo, tudo é tendência. Então, porque elas tiveram, eu vou ter? Não se apegue nisso, porque senão também você não vive, tá? Existe uma questão genética? Existe. Mas aí, vamos colocar assim, em porcentagem, quanto a genética representa? Hoje, se a gente quiser se cuidar de verdade, 25%. Então, você tem 75% de chance de não ter. E aí também existe a opção da retirada da mama, né? A Angelina Jolie fez isso. E muitas mulheres fazem, inclusive uma das minhas primas foi fazer a prótese por estética e decidiu, sim, tirar. Conversou com o médico e tirou todos os possíveis nódulos onde poderia ser afetada. E está tudo bem. Foi uma escolha dela, ela não fez para a retirada do nódulo, mas já que ela ia mexer, ela falou, vou retirar. Pelo menos é uma coisa que vai me deixar tranquila. E ela retirou, isso também pode ser feito, tá, gente? Mas lembrando que daí vão ter os outros fatores também. E aí, quanto aos tipos, né, de tratamento, quando a gente fala assim, o paciente melhora, o paciente piora, né? O tratamento ele vai ser determinado pelo médico, né? Às vezes começa pela parte cirúrgica, às vezes começa pela químio, às vezes começa pela rádio, mas enfim. O que a gente percebe, o que judia um pouquinho mais é a quimioterapia na questão de comer, de perda de peso, de enjoo, de aceitação do paciente. A rádio ela é mais leve, mas ela queima regiões, né? Ela pode queimar regiões da onde eles fazem essa radiação. Às vezes queima logo no começo, às vezes queima mais no final, depende muito da pele do paciente. E a cirurgia, né, que aí também vai depender da extensão e do tamanho, né, que esse câncer foi encontrado. Então, assim, por isso que a gente briga tanto esse mês e pega no pé das mulheres pela prevenção. Porque tudo que for diagnosticado no início, a gente consegue curar, tá? E assim, agora até falando da questão da prevenção, gera angústia sim, gente, até o fato de fazer uma mamografia e um ultrassom de mama, que geralmente são os 2 exames que eles pedem,
Eu confesso que eu fico insegura, eu faço desde os 32 anos. Na hora de pegar o resultado, você fala, e agora? Vou abrir. Então gera assim uma angústia, mas a gente tem que enfrentar, né? Porque se for da gente, temos que lidar com isso. Então eu falo que as nossas emoções começam a ser testadas já na hora de fazer o primeiro exame, né? Os primeiros exames. E aí o que eu quero deixar de recado para vocês, mulheres. Aqui em Limeira nós temos a LICC, né, que é uma instituição que acolhe, até preciso agradecer, minha mãe ganhou várias coisas da LICC e ela não ficava lá por morar em outra cidade, enfim, não passava pela LICC. E temos também, né, outras instituições aí que acabam ajudando, mas a gente tem que lembrar que nós somos mulheres e nessa hora nós temos que dar as mãos e estar umas perto das outras, tá? Porque a gente falou muito de ter as pessoas ao lado, de famílias que aceitam, mas também, gente, acontece muito de companheiro largar, sim, encerrar a relação na hora que ele descobre que a mulher tem um câncer de mama, porque ela vai ficar sem seio, filhos que abandonam. Então, a gente precisa criar uma rede de apoio para essas mulheres, ou ser a rede de apoio dessas mulheres, para elas poderem passar por essa fase. Eu acho que esse é o recado mais importante, assim. Então, façam o exame, souberem de alguém que não está sabendo lidar, vão procurar uma rede de apoio. Como a gente pode fazer isso? Como a gente pode ajudar essa mulher? Né? Eu acho que o recado hoje é bem esse. Se cuidem, lembre-se que a mulher ela tem uma força interior maior que ela, mas previnam-se, façam os exames, o autoexame, que também não vou conseguir explicar aqui, mas vamos conseguir uma médica para isso. Faça os exames de imagem, cuide-se. Você tem que... A primeira pessoa do mundo, quem é a pessoa mais importante da tua vida? Quando o paciente chega, a primeira pergunta que eu faço: é meu filho, é minha mãe. Não, a primeira pessoa, a pessoa mais importante da tua vida tem que ser você. Porque esse é o tipo de exame, é o tipo de autocuidado, que a gente chama, que você tem que ter com você, ninguém vai lembrar. Foi muito engraçado. Quando a minha mãe passou pela doença, bem no mês que ela estava internada, eu lembrei e falei, faz 1 ano que eu não faço meu preventivo. Consegui, no meio de tudo aquilo, sair para fazer o meu preventivo também. Porque quem garante que não? Né? Se tem que ser feito uma vez por ano, tem que ser feito uma vez por ano. Então, a gente tem, sim. Hoje não tem desculpa, né, gente? Tem agenda, tem celular. Marquem, deixe tudo isso anotado, porque a mulher é aquela que cuida de todo mundo e não se cuida, né? Então, acho que esse é o recado. Toque de portas abertas para alguém que teve, que se quiser conversar, quiser trazer relatos. Nós vamos estar aqui esse mês nos nossos 3 encontros falando ainda do câncer de mama, das questões dos direitos dessas pessoas, de como as pessoas têm lidado com isso, como está isso aqui em Limeira, enfim. Vamos estar batendo esse papo aqui do Outubro Rosa. Então, quero agradecer a todos que passaram por aqui, né? Deixaram um tempinho aí para assistir o Farol aqui. E qualquer coisa, estou à disposição. Se vocês tiverem dúvida, no próximo encontro, estou aqui. Beijo a todos.